E como é que foi essa experiência de fazer a campanha? Como é que foi isso aí? Olha, eu vou dizer para você, Romero, eu quando idealizei isso para mim, né, para ir ser candidato a prefeito... Não, aliás, antes disso, quando o senhor comunicou para sua família que, olha, eu vou sair, não vou disputar mais como vereador, vou ser candidato a prefeito, como é que foi a reação? Não, nessa época, minha família, minha mãe principalmente, minha irmã, eles tinham absorvido já perfeitamente a minha participação e até me apoiaram, né? E então eu, quando comecei a ter essa pretensão, eu me preparei bastante, né? Então, antes eu tive o cuidado de reunir um grupo, né, de representantes de vários setores da sociedade, muitos não, cada um com um tipo de experiência, né, e de conhecimento. E aí eu reuni esse grupo, eu mostrei para eles, estabeleci diretrizes, né, de como eu pensava, o que eu pretendia, a minha filosofia, e começamos a desenvolver um plano, né, de governo. E isso levou um determinado tempo, e aí depois que a gente elaborou esse plano de governo, que a gente começou um trabalho efetivo. Eu me lembro que a filosofia do PMDB nessa época era a participação comunitária, né? Essa era a filosofia. E tinha um prefeito em Lages, que ele tinha um trabalho comunitário lá, que foi tido na época um modelo no Brasil, né? Um projeto maravilhoso. Eu tive o cuidado de ir visitá-lo em Lages. Para saber como é que é. E lá eu colhi todas as informações, né, do projeto que ele desenvolveu na cidade. E eu vim, inclusive, com essas informações e compus o meu plano de trabalho. Então, eu estava realmente bastante preparado. O seu vice quem era? Plínio Soléu. Plínio Soléu. Aí, Romero, eu desenvolvi a campanha com muita dificuldade financeira, que eu não tinha nenhum tipo de apoio, né, financeiro. Até tive uma promessa, porque eu, por exemplo, tinha os candidatos a senador, deputado federal, né? Então eu tinha, por minha vontade, eu tinha escolhido o Mário Covas e o Severo Gomes como candidatos. E federal era o Robson Marinho não. Federal era o Covas, né? E o estadual era o Luiz Máximo. Mas na composição aí das sublegendas, eles não queriam porque sobrou o Roberto Alves Cardoso para a sublegenda do Toninho apoiá-lo. Então eles não queriam que houvesse esse apoio, né, que o Roberto Cardoso Alves fosse apoiado pela sublegenda do Toninho Nunes, por N razões. E aí vieram falar comigo e pediram, entende, que eu contribuísse, né, e tivesse uma compreensão, um entendimento, e que eu assumisse, então, o apoio à candidatura do Roberto Cardoso Alves. Bom, aí ele fez uma promessa de me dar um determinado apoio. Financeiro. Aí, como o Antônio Nunes, na época, ele era tido como um dos prováveis candidato eleito, né? Provável. Então, o que aconteceu? Esse Roberto Cardoso Alves começou a investir na campanha do Toninho Nunes, entendeu? E eu não recebi, né, a ajuda que ele tinha se comprometido comigo. Então eu fiz uma campanha com muita dificuldade. Por exemplo, o Telmo, na época, ele teve uma campanha rica. Ele contou com uma série de apoios, de participações, entende? O Toninho também não teve a mesma dificuldade que eu tive. Então, eu tive uma dificuldade muito grande na condução da campanha, mas eu consegui, entende, desenvolver um trabalho,
né, bastante eficiente em função da minha preparação e do plano que eu tinha de governo. E ainda assim ficou em segundo lugar. Com Fiquei 16, em segundo. 16 E eu acredito, o Romero, sem ser pretensioso, eu acho que se houvesse um pouco mais de tempo de eleição, porque eu cresci muito na reta final, eu acho que eu teria uma chance grande de me eleger. Essa é uma curiosidade minha nessa campanha de 82, né? Como é que é fazer uma campanha, por exemplo, em Jacareí? Muito contato com pessoas, sempre saindo nas ruas, batendo nas casas das pessoas. Como é que era essa campanha? Comícios? Como é que funcionava isso? Olha, foi uma época, né, onde as campanhas eram bem diferentes do momento atual. Primeiro, que não havia televisão, né? E então os comícios eram muito concorridos, muito. Então o comício tinha um peso muito grande no desempenho do candidato, né? E os comícios eram bastante assistidos, né? E você tinha todo aquele esquema de mutirões que você tinha que sair em todos os bairros da cidade. E a campanha, ela tinha um tempo de duração maior do que tem hoje. Naquela época, você com 5 meses, 6 meses antes da eleição, você já começava um trabalho. Então, era um trabalho extremamente cansativo. Nossa Senhora! Depois que acaba, dá um alívio ou dá uma sensação de tirar o piano das costas? Como é que... Olha, é tirar o piano das costas. Muitas vezes você pensa assim, puxa vida, como é que eu fui fazer uma campanha? Entendeu? E aí, depois dessa campanha, o senhor fica muito tempo fora da política? Fiquei. Só voltando em 96? 96. Aí lá já pelo PSB? PSB. Por que o senhor resolve voltar em 96? Olha, como é que foi esse convite? Eu, como fui o segundo candidato em 78, em 82, em 88, digamos assim, eu seria um candidato natural, né? E eu sempre acompanhei o Luiz Máximo. Então, nessa época, o Luiz era presidente da Assembleia Legislativa. Ele teve um desentendimento com o governador, rompeu com o governador. E o grupo, né, ao qual o Luiz fazia parte, resolveram fundar um novo partido, que foi o PSDB. Né? Eu cheguei até acompanhá-lo, eu fui a Brasília, né? E no dia da convenção e da instalação do partido. Eu até cheguei a entrar na fila, né, para assinar lá o livro de adesão, e todos aqueles que assinaram o livro de adesão na época foram considerados fundadores do partido. E eles estavam tendo uma reunião de cúpula na oportunidade. Aí o Luiz, de repente, veio e me chamou e me tirou da fila. E falou, Luiz, não se filia. Eu falei, por quê? Porque nós fizemos uma reunião agora e existem dúvidas quanto a se o PSDB terá condições de participação da próxima eleição com relação à legislação. A eleição para prefeito já. Para prefeito, E o Luiz pretendia me lançar como candidato. Bom, aí eu não me filiei, né? E então quando fundou o PSDB, o Luiz insistiu. O Luiz era presidente da Assembleia e o Luiz insistiu comigo para que eu fosse o candidato. Mas eu nessa época eu estava em São Paulo ocupando um cargo no governo e eu fiquei meio afastado de Jacareí. E o Demésio, que era vice-prefeito do Telmo, se lançou como candidato. E o Demésio era muito meu amigo e era tido assim como um candidato imbatível. Sobre essa eleição, uma coisa. Então eu achei que eu não tinha me preparado devidamente para ser candidato. O vice do Demésio foi o Maionei, que era do PSDB. Isso, E eu achei que eu não tinha me preparado para ser candidato, né? E acabei não sendo. Agora, o Romero... E o Demésio acabou não ganhando. Não. Aí acabou se elegendo o Aroca, o Aroquinha, que de início, principalmente com relação às pesquisas,
indicavam que ele não tinha chance nenhuma. A Delma Assad era a segunda colocada, Aí o que aconteceu? Nos últimos dias da campanha, o Arauquinha começou a crescer. Por que o senhor acha? Porque ele acabou se transformando na opção. Porque a Delma se inviabilizou. Porque havia na época um pensamento lá que a Delma seria comandada pelo Malak, que de maneira alguma iria acontecer, porque eu conheço a personalidade da Delma. Mas enfim, existia essa impressão. Então a candidatura da Delma se enfraqueceu. O Demésio, como era tido como já eleito, eles fizeram uma campanha rica demais e não tiveram nenhuma preocupação com relação à ostentação durante a campanha. O tostão contra o milhão. E aí começou a firmar uma impressão na população, junto aos eleitores, de que o Demésio seria uma continuação do Telmo. Entendeu? Aí, de repente, surge o Arauquinha como a única opção. O Arauca, que era secretário do Telmo. Exatamente. E um moço inteligente, né? Bem articulado, ele soube na campanha captar, entende? As falhas que haviam, né? Eu acho, sem qualquer presunção da minha parte, mas eu acho que se eu fosse candidato, eu teria uma chance grande de me eleger. Porque já tinha um bom resultado no ano de 82, entendeu? né? E eu poderia ter sido essa opção. E como é que foi a história de 96? O senhor no PSB sendo candidato a prefeito? Bom, em 96 eu fui presidente do SAI, né? E acabei desenvolvendo um trabalho político junto ao SAI com a anuência do Telmo. O Telmo, inclusive, me incentivou. O Telmo era prefeito, né? Prefeito, me incentivou. O senhor já estava afiliado ao PSB na época? Não. Aí eu acabei tendo uma indisposição com a administração e saí do SAI, né? E aí eu comecei a ouvir uma série de opiniões que achavam que eu tinha me afastado demais da política e que eu estava cada vez mais me isolando da política. E política, evidentemente, você não pode ter esse tipo de comportamento. Então eles achavam que eu devia, por exemplo, ser candidato para novamente me mostrar e pelo menos ter uma votação expressiva, né? E aí eu fui convencido, pelo PSB, inclusive. Aí me filiei ao PSB, tive como vice o doutor Augusto Brandão, o médico, né? Mas eu confesso, Romero, que essa minha decisão foi uma avaliação, entende? Falha que eu tive no momento. Você se arrependeu? Não é que eu me arrependi, né? Eu achava que o BSL era o mais cotado, né? Mas eu achava que eu tinha condições de pelo menos obter uma votação expressiva e conquistar um cacife que eu já tinha tido. Só que com relação à questão de sobrenome, houve uma confusão muito grande. A gente votou em um pensando no outro. Exatamente, e nisso eu fui prejudicado. Porque naquela época ainda era cédula de papel, não era urna exato. Eu acho que eu fui prejudicado. Então, foi um erro de cálculo, entende? E acho que foi uma decisão minha precipitada. E o senhor hoje desistiu da política, nunca mais quis saber? Como é que o senhor está hoje nisso aí? Romero, o que vem acontecendo é o seguinte, a gente vem assistindo tudo isso aí que vem acontecendo no país, principalmente com a política, você cada vez mais, você vai se decepcionando, né? Então, hoje, infelizmente, a política, ou os políticos, com algumas exceções, evidentemente, são tidos como pessoas não confiáveis. Você veja que a presença do político em qualquer lugar hoje é rejeitada. O político antes, né, ele era uma personalidade, né? Ele era uma pessoa extremamente respeitada, né? Agora não, eu acho que houve uma inversão. Então você vai assistindo, entende, os comportamentos, a política, como ela vem se desenvolvendo, você vai se decepcionando, vai se desiludindo, entende? Então
a gente passa a não ter mais nenhuma vontade, disposição de participar. Entende? Então hoje eu assisto. Só vejo de longe. Entendeu? Pra gente encerrar então a nossa conversa, a gente falou no comecinho muito do seu pai, né? Uma educação muito austera e tal. E o senhor hoje é pai de 3 filhos. Sim. Um dos quais é o Tui Lencioni, cantor, né? Isso. Como é que o senhor, na sua avaliação, se saiu como pai? O senhor acha que pegou alguma coisa do seu pai na educação deles? Como é que o senhor acha? Com certeza. Olha, eu como vivi toda essa experiência aí com relação à atitude do meu pai, que era bastante austero, então eu tentei ser um pai diferente, muito mais liberal. Ô, Romero, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, porque eu tenho 3 filhos maravilhosos. Não é força de expressão. Eu nunca tive qualquer tipo de problema com os 3. São 3 filhos que só me dão orgulho. Isso também graças à mãe, né? A minha esposa, graças a Deus, é uma excelente mãe, entendeu? Soube dar uma criação, uma educação a eles que puxa a vida, entende? E eu sempre procurei, entende? Me posicionar como um pai mais liberal, mais compreensivo, entendeu? Então eu sempre tive muito diálogo com meus filhos. Você veja que eu nunca eu encostei um dedo em qualquer dos meus filhos. Então sempre foi na base do entendimento, do diálogo, entende? Até hoje. Então nós temos assim hoje uma ligação muito forte, né, com relação aos filhos e tenho orgulho deles, entendeu? Pelo que eles são. Eu, graças a Deus, eu consegui formar homens. Assim é o seguinte, o senhor deu a mesma educação que o seu pai deu para o senhor, só que de uma maneira mais... em termos de princípio, sim. Então, mais amenizada, né? Ah, sim. Não com o rigor, com a... que meu pai adotava. Bom, senhor Luiz Lencioni, quero agradecer muito a sua presença. Parabéns pela carreira, né, como vereador, como profissional. Obrigado por sua entrevista. Ô, Romero, eu que agradeço e devo dizer para você que eu me senti assim bastante sensibilizado, honrado pelo convite, porque no meu entendimento o fato de você receber um convite desse a esse tipo de participação demonstra que da parte de vocês houve um respeito, uma consideração, né? Um prestígio e principalmente um reconhecimento das pessoas, de algumas pessoas que tiveram uma determinada participação na vida de Jacareí. O senhor está na história da cidade. Né? Então eu agradeço muito pelo convite. Obrigado por sua entrevista. Muito obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Daí eu recebi uma ligação 021. Eu falei, bom, não conheço ninguém lá para aqueles lados, não. Eu falei, vou atender, né? Eu geralmente não atendo, não. Aí era a produtora. Eu esqueci o nome dela. Ela falou, mas aqui é da Rede Globo, meu nome é tal nome. Você foi selecionado, seu vídeo foi selecionado por uma das primeiras eliminatórias do The Voice.